As pessoas querem saber um pouco da minha trajetória e fazem a seguinte pergunta. Olha, Marinês, você era uma profissional de educação física, dava aula em academia, e hoje como que foi você mudar para fazer mentoria, consultoria de negócios, de carreira, numa outra área, dando palestras em empresas? E a minha resposta é sempre a mesma. Existe um fio condutor que é aquele que praticamente define o que te faz levantar de manhã feliz e ir para o trabalho. Porque o trabalho ele é apenas um nome, ele é um cargo, ele é uma tarefa. E o que você faz com ele, na realidade, o resultado que você entrega é que faz toda a diferença. Então, na minha cabeça, é como se eu estivesse sempre na mesma área, só que à medida que foram surgindo necessidades, eu fui migrando para outras tarefas, outras atividades, ou melhor, outras ferramentas. Vou te dar um exemplo. Eu comecei como uma profissional de educação física, dando aula em academia, dando aula para crianças de balé, dando aula de dança. O que eu fazia? Por meio da atividade física, eu fazia com que as pessoas se sentissem bem, fizessem amigos, que a gente tivesse grupos, comunidade da dança, comunidade da ginástica, bem-estar, saúde. Então, por meio da atividade física, eu conheci o funcionamento todo corporal, todos os músculos, de todos os órgãos, do coração, de tudo. Num dado momento, eu tive que ampliar o meu conhecimento, além da biomecânica, da fisiologia, da cinesiologia, da anatomia, do treinamento desportivo, de como dar o melhor treino. E eu entendi que essa ferramenta de treinamento físico precisava de um upgrade, porque algumas pessoas conseguiam ter resultados, viviam felizes, sem dor, envelheciam com saúde, e outras, com a mesma metodologia, a mesma profissional, não conseguiam. Então eu pensei aqui comigo, o que será que diferencia essas pessoas que têm sucesso e outras nem tanto? E foi aí que, do nada, surgiu a neurociência. Porque quando você tem uma preocupação legítima, parece que o universo apresenta para você as soluções. E eu queria muito entender. E aí apareceu a neurociência e comecei a estudar o quê? A mente, o nosso cérebro, na realidade, a massa cinzenta. Como é que era essa relação do hipotálamo, do cérebro com o corpo? E entendi que o corpo mandava mensagens para o cérebro e o cérebro para o corpo. E tinha toda uma relação química de comportamentos, de emoções. Quando eu fazia atividade física, o hipotálamo mandava serotonina, endorfina que gera esse bem-estar. Entendi também que o corpo faz o cérebro ficar saudável, porque não existe uma mente brilhante num corpo fraco. Que os dois estavam se correlacionando. Então existia uma relação muito próxima de perseverança, disciplina, organização, que começava na mente. E a mente sabotava a pessoa quando ela estava quase chegando lá, naquele ponto de conseguir os objetivos. E aí, mesmo usando as ferramentas da neurociência, de trabalhar a mente das pessoas, de conseguir com que elas chegassem nos objetivos, eu percebia que, a pessoa fazia atividade física, cuidava da mente, mas alguma coisa não estava fluindo ainda, porque ainda assim existiam pessoas que não conseguiam atingir os objetivos, que desistiam quase chegando lá, que se sabotavam, que ficavam doentes, que se afastavam, que não entregavam. E aí também, do mesmo jeito, eu comecei a fazer o mesmo questionamento. O que eu posso fazer por meio do bem-estar, da atividade física, da neurociência que cuida da mente? E num desses cursos eu comecei a entender e fazer todo um processo de coaching, de formação, de master coach para trabalhar com os executivos, com as empresas, de wellness coaching para trabalhar com o bem-estar, entendendo que o comportamento das pessoas, os mecanismos sabotadores, o que elas faziam que não estava chegando lá.
E aí eu fiz todo um estudo de mais de 10 anos dentro de todas as ferramentas de coaching, de assessments, né, que são o quê? São avaliações de como avaliar o comportamento, como entender o comportamento, como entender a pessoa. Então eu agora tinha a atividade física gerando bem-estar, a neurociência entendendo a mente, todos os mecanismos correlacionados com as emoções e que geravam sentimentos e comportamentos que podiam ser bons ou ruins, tinha todas as ferramentas do coaching para entender as pessoas e ajudá-las a mudar o rumo da vida para que alcançassem o objetivo que elas querem, mas mesmo assim ainda não estava conseguindo. Falei, meu Deus, não é possível. E aí surgiu a física quântica. A física quântica, ela trabalha toda essa parte de energias, e a forma pensamento, ela tem energias, né? Você manda, você emana energia. E aí comecei a entender como os mecanismos sabotadores tinham uma energia densa, que eu precisava trabalhar os mecanismos de energia dessa pessoa, dela entender esses mecanismos, como que os neurotransmissores também podiam gerar bloqueios, e aí comecei a estudar um pouco mais da psicossomática, da doença como símbolo, entender como é que a nossa mente, ao liberar neurotransmissores, ao bloquear as energias com conhecimento da física quântica, quer dizer, de como você consegue fazer com que todo o teu corpo mande energias para os órgãos que eles estão lá correspondentes, né? E a pessoa fica doente, ela se sabota, ela não chega lá. Então, na minha cabeça, eu não mudei de carreira. Minha carreira ela tem um fio condutor, que é transformar a vida das pessoas, buscar a solução para que elas alcancem aquilo que elas desejam. E, muito mais do que elas delegarem para outras pessoas, ou para mim, ou para um guru, ou qualquer que seja, elas entenderem que o poder está nelas mesmo, que elas podem se autorregular, que elas podem comandar o cérebro, que elas podem desbloquear as energias.